Olá, seres multiversais, sejam bem-vindos ao Multiverso. E este episódio de hoje é uma errata. Sim, nós erramos. Erramos aonde? Erramos lá no terceiro episódio da trilogia do Multiverso, onde eu falo sobre o multiverso da Marvel, especificamente quando eu abordo o microverso. Eu me enganei em questão da data que ele surgiu e como ele surgiu. E aproveitando aí o hype do filme Quantumania do Homem-Formiga, eu resolvi então fazer este episódio que, além de corrigir, vai se aprofundar mais nesse universo. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação onde lá no terceiro episódio eu esqueci de citar que a Timely Comics, que surgiu em 1939 e se encerrou em 1950, mudou de nome. Mas eu esqueci de citar isso, a mudança de nome dela. Eu cito sobre o momento que ela vive, que foi na década de 50, em que ela abandona o conceito de super-heróis e começa a adotar histórias de monstros, ficção científica, faroeste e romance. Nesse período, ela mudou de nome não para Marvel, e sim para Atlas Comics, que foi de 1951 a 1957. E só então, posteriormente, em 1961, na criação do Quarteto Fantástico pela maior dupla de todos os tempos, Stan Lee e Jack Kirby, que o Martin Goodman muda o nome para Marvel Comics, em homenagem àquela revista que iniciou todo esse universo lá na década de ouro, no período que se chamava Timely Comics, a revista Marvel Comics. Beleza, pessoal? Então está feita a correção, esta breve observação onde eu esqueci de citar sobre a Atlas. Bem, voltando ao microverso. O que é o microverso ou o reino quântico, como é chamado pela Marvel Studios no cinema? É um universo ou uma dimensão que faz parte daquela categoria de universo que eu chamo de universos metafísicos, onde as leis da física, do tempo e do espaço não funcionam como é na nossa realidade, são caóticos e mutáveis e sempre divergentes. Esse universo ele é menor que um átomo, por isso é chamado de universo subatômico, onde que para acessar ele você tem que diminuir de tamanho a ponto que fique menor que um átomo e acaba sendo transferido para esta dimensão. É como se fosse um universo dentro de outro universo. E aqui no caso, o universo 616, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas. E quando foi que surgiu pela primeira vez o microverso? Foi em Capitão América número 26, em 1943, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics, na era de ouro dos quadrinhos. Nessa história, o Capitão América e o Bucky foram miniaturizados pela tecnologia microscópica do mundo atômico de Mita, que ficava num universo totalmente diferente do universo Capitão América. O mundo de Mita era um planeta localizado no microverso, que ainda não recebia aquele nome, e era o lar dos Mitanos, uma raça avançada que desenvolveu a tecnologia com drogas de mudança de tamanho. Eles conheciam a Terra, quando seu reino foi aterrorizado por um gigante chamado Togaro. O Capitão América e o Bucky foram convocados então por uma amiga que era a princesa Diana, que vinha desse povo, para salvar o seu mundo de Togaro. Porém, Togaro ativou um dispositivo que lançou Mita contra o seu próprio Sol. O Capitão América e os outros ajudaram na evacuação de Mita. O Capitão América aumentou ele de tamanho e com seu escudo pegou o povo de Mita, que era minúsculo, e colocou dentro da nave, que também estava aumentada junto com o Bucky e a Diana. Com isso ele conseguiu salvar toda a população, porém a nave acabou sofrendo uma avaria e ela acabou se chocando na hora de pousar num outro planeta, matando toda a população miniaturizada de Mita, que não resistiu ao impacto. Só sobreviveu o Capitão América, o Bucky, a Diana e mais uma outra pessoa. Pra vocês verem como era punk a Era de Ouro dos quadrinhos. Com isso, o Capitão América vai de encontro a Togaro e numa luta entre gigantes, os dois estão com os tamanhos deles aumentados, o Capitão América mata Togaro, jogando ele de um penhasco que acaba se espatifando lá no chão. Bom,
Ficamos 2 décadas depois sem falar de microverso. Só em 1963, 20 anos depois, quando já era chamado de Marvel Comics, que o microverso reapareceria na edição número 16 de Quarteto Fantástico, criado por Jack Kirby e Stan Lee. Sem qualquer relação com os eventos que aconteceram em Capitão América, nesta edição, o Doutor Destino ele tinha enfrentado o Quarteto Fantástico e o Namor e acabou sendo atingido por um raio que o miniaturizou até o ponto de não existência. Porém, ponto de não existência significa o quê? Ele foi reduzido até ficar subatômico. E aí ele foi transferido para um reino minúsculo também, sem nome nenhum, mas que era chamado aí pelo Stan Lee de Micromundo. Ele, ao conhecer esse novo universo, ele pega esse reino, convence o rei e a princesa, que também tinha uma princesa lá, a aceitarem ele, e ele, com as suas tecnologias, toma conta daquele mundo. E aí ele cria um raio de encolher também, e começa a disparar esse raio no Quarteto Fantástico, lá no Universo 616, que começa a diminuir de tamanho de repente, causando bastante confusão lá. A Sue Richards está conversando e ela desaparece, porque ela ficou menor que uma formiga e tudo. Então, a partir daí, o Reed Richards vê que estão sofrendo ataques e ele quer descobrir quem é. Só que ele recorre aí ao Homem-Formiga, o Hank Pym, que tinha partículas Pym que permitia ele reduzir de tamanho. E com o auxílio do Homem-Formiga, eles acessam o micromundo. Inclusive no quadrinho é bem parecido com o que é no cinema, deles entrando num túnel quando vão diminuindo de tamanho. Ao eles chegarem nesse mundo, eles se deparam com o Doutor Destino, acabam descobrindo que é ele que está fazendo os ataques. O Doutor Destino consegue prender eles, e só com o auxílio do Homem-Formiga, que resolve ir em resgate a eles, que eles conseguem ser libertados e derrotar o Doutor Destino. Num desses quadrinhos, a princesa do Micromundo diz que existe um verdadeiro universo onde o mundo dela habita. Então, é aí que é a primeira vez que mostra que existe um microverso, mas ele ainda não recebia esse nome. Ele era chamado de Micromundo pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Em 1967, na edição anual número 5 de Quarteto Fantástico, um estranho vilão chamado Psico-Homem foi introduzido por Stan Lee e Jack Kirby. Ele tem o poder de controlar emoções das pessoas com uma tecnologia alienígena, tocando o terror na Terra, ampliando o ódio, o medo, a desconfiança entre os humanos. Foi precisa a união dos Inumanos com Pantera Negra e o Quarteto para deter o vilão, que antes de fugir revela ser de uma outra dimensão chamada de subatômica, que contém mundos e galáxias inteiras menores que um átomo, conceituando aqui novamente a existência do microverso. Um ano depois, em 1968, na edição número 75 de Quarteto Fantástico, também criada por Stan Lee e Jack Kirby, o Senhor Fantástico, o Coisa e o Tocha Humana voltam para o micromundo, também conhecido como subatômica, numa nave que encolhe de tamanho, em busca do Surfista Prateado, que estava fugindo do Galactus e se refugiou no microverso para que não pudesse ser dominado por ele. O Galactus estava ameaçando devorar a Terra caso o quarteto não encontrasse o Surfista Prateado para buscar um novo mundo para ele. Então o quarteto, usando essa nave, vai até o microverso e lá eles exploram, junto com o surfista, todo um universo com galáxias, planetas e tudo mais que existia, só que com leis de físicas diferentes do universo deles. Eles são então interceptados pelo Psico-Homem, que começa a entrar em conflito com eles. O quarteto convence o surfista a voltar para a Terra e auxiliar a Galactus a achar um novo mundo que ele possa ser alimentado, enquanto enfrenta o Psico-Homem. O Reed Richards acaba mostrando a ameaça do Galactus para o Psico-Homem, que se caso a Terra for destruída, o micromundo e subatômica também serão destruídos. Meio improvável, já que o micromundo fica em outra dimensão. Mas isso convenceu o Psico-Homem então a liberar o Quarteto Fantástico
E o surfista acabou encontrando um novo mundo para o Galactus consumir, um mundo desabitado. O Quarteto Fantástico daria um tempo com o microverso, que só retornaria lá em 1971 na revista do Incrível Hulk, número 140, escrita por Roy Thomas e desenhada por Herbert Trimpe. Nessa edição, o Hulk ele enfrenta um vilão chamado Psiclope, não confundir com o Psico-Homem lá do quarteto. Ao tentar deter o Psiclope, o Hulk é miniaturizado por um raio até ficar em forma subatômica e chegar lá no microverso. Ele acaba então pousando no mundo de Kai e descobre que a população de Kai é verde que nem ele, e ele então é aceito como um igual. O Hulk fica vivendo neste mundo por um tempo, acaba se relacionando com uma princesa chamada Jarela e tem uma vida tranquila na qual ele não pretende mais retornar para o universo dele, que é o 616. Porém, o Psiclope vai atrás dele e abruptamente o tira de lá. Eles acabam crescendo de tamanho até desaparecer e eles acabam deixando o mundo de Jarela. O Hulk retornaria outras vezes ao mundo de Jarela, até que ela seria morta numa de suas aventuras. O mundo de Kai acaba depois, em uma aventura lá do Hulk, sendo transferido para o universo 616, deixando de fazer parte do microverso. E o microverso receberia finalmente este nome de microverso lá em 1979, com o lançamento dos quadrinhos dos Micronautas, que era uma linha de brinquedos adaptada de um personagem japonês chamado Microman e que foi lançada em 1976 como Micronautas pela Mego. Depois foi comprada pela Hasbro. Os personagens Micronautas eram um grupo de rebeldes que foram publicados nos quadrinhos pela Marvel em 1979, escritos por Bill Mantlo e Michael Golden, e fizeram muito sucesso seguindo a onda de Star Wars, pois eram muito semelhantes. Inclusive o vilão, o Barão Karza, visualmente era bem parecido com o Darth Vader. Os Micronautas, liderados pelo comandante Arcturus Run, tentavam libertar o planeta Lar, um mundo molecular com diversos reinos controlados pelo usurpador Barão Karza, que havia matado a família real e estava atrás da princesa Mari e o príncipe Argon, que faziam parte dos Micronautas. Os Micronautas se refugiavam muitas vezes na Terra do universo 616, conhecendo lá um garoto e tudo, só que eles não ficavam no tamanho normal lá no universo 616, eles ficavam em tamanho pequeno, como se fossem brinquedos, para dar uma analogia até para a criançada que quando comprava os brinquedos imaginava essas aventuras com os Micronautas. Eles tiveram no universo 616 também vários crossovers com os personagens da Marvel, como os Vingadores, o Quarteto, o X-Men e o Homem-Formiga. Eles inclusive encontraram o Psico-Homem junto com o Quarteto Fantástico, onde aí ficamos sabendo que o planeta Lar, Subatômica, Kai e o Micromundo fazem parte do mesmo microverso, mas que estão em setores diferentes, como se cada um fosse uma galáxia. O Homem-Formiga nos quadrinhos da Marvel teve pouca participação no microverso se comparado ao Quarteto Fantástico, ao Micronautas e ao Hulk. Foi apenas a partir do filme do Homem-Formiga de 2015, dirigido por Peyton Reed, lá da Marvel Studios, que os quadrinhos, para se adequar mais aos filmes, passaram a utilizar mais o Homem-Formiga no microverso. Porém, quando o filme foi lançado, a Marvel não pôde utilizar esse nome microverso nos seus filmes, pois este nome pertencia à Hasbro, que comprou os direitos dos Micronautas para também fazer um filme deles. Para contornar isso, a Marvel então criou o Reino Quântico, que é a versão do microverso para o UCM. No filme, Scott Lang, que era o Homem-Formiga, acessa o reino quântico ao diminuir até ficar subatômico. Lá ele descobre um universo metafísico com regras próprias, onde o tempo e o espaço vivem mudando. Foi através do reino quântico que o Scott Lang descobre que as joias do infinito não tiveram efeito sobre ele com o estalo do Thanos, ficando preso apenas alguns minutos, mas que ao sair apareceu 5 anos depois do estalo de Thanos, que eliminou metade da vida do universo. Junto com os Vingadores, eles descobrem que podem viajar no tempo
pelo Reino Quântico e assim resgatar as joias que o Thanos tinha destruído, trazendo todos de volta para derrotar o Thanos, como foi visto em Vingadores Ultimato. Enquanto Mania, o terceiro filme do Homem-Formiga, e Vespa, eles descobrem que um universo inteiro com formas de vida própria no Reino Quântico, que é governado por Kang, o Conquistador. Para saber mais sobre isso, só assistindo ao filme que acabou de estrear no cinema, beleza? Então é isso, pessoal. Foi feita aqui a nossa errata e exploramos mais o microverso. Por isso, peço para que curtam e compartilhem, se inscrevam no canal, comente este vídeo e ative o sininho. E nos vemos até o próximo episódio, onde vamos falar sobre o universo cinematográfico da Marvel. Até mais, tchau, tchau!